Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Que vocês estejam bem, que a paz e a esperança conduza os nossos corações. Como vocês estão? Conseguem me ouvir? Conseguem me ver? Tive que voltar para o nosso espaço antigo de estudos. A casa está em mudanças. Em breve eu retorno lá para minha sala com vocês. Na semana passada, nós não tivemos o nosso encontro, né? Não tivemos os nossos estudos, porque eu estava levemente indisposto e achei melhor não fazer o estudo. Eu já vinha com algumas indisposições ao longo dos últimos dias, nada grave, talvez algo que eu tenha comido, uma virose, então o corpo seguia muito cansado. Então resolvi preservar um pouquinho a saúde e me recolher mais cedo. Não sei como anda por aí, de onde vocês me veem, me escutam, mas é importante que nós tenhamos bastante tranquilidade nesse momento e bastante lucidez diante das informações, das notícias que a gente está recebendo sobre o coronavírus. Há, de fato, motivo para nossa preocupação. Eu vou pedir licença a vocês para usar um pouquinho do nosso estudo e falar uma nesga, como se diz, a respeito do problema. Porque assim a gente consegue entender por que da preocupação e por que a gente também estar atento, sobretudo se a gente tiver em alguma das posições que podem ser consideradas posições que requerem mais atenção. Eu estou fazendo esse vídeo no dia 16 de março. Vocês estão me assistindo ao vivo, mas talvez algumas pessoas venham assistir depois gravado. E talvez também isso já não faça sentido. Para quem me assiste depois, eu peço que desconsidere esse pedacinho da fala. Mas vamos lá. O que ocorre em relação ao coronavírus, né? É um vírus que tem uma sintomatologia muito parecida com o resfriado. Ele é acrescido, no entanto, da falta de ar, né? Da dificuldade de respiração. Ele tem uma taxa de letalidade baixa, quando a gente pensa na população de maneira geral, mas onde reside a nossa atenção? Para aquela população que a gente chama população de risco, e aí a gente está falando de idosos, crianças com problemas asmáticos, diabéticos, pessoas com problemas respiratórios, a taxa de letalidade do vírus, ela é maior. Ela é bem maior. Se a letalidade dele é baixa, e quando a gente fala baixa, é baixa mesmo. Numa condição normal, a gripe, a dengue, leva a mais óbitos do que o corona, ou o Covid-19. Mas a taxa de contágio dele é alta. Uma pessoa pode ser portadora do vírus de maneira assintomática. E, dessa forma, retransmitir para essa população que está em condição de risco. Se isso acontece, a gente multiplica muito, muito, muito e rapidamente o alcance da doença.
fazendo com que o nosso sistema de saúde, e vejam, não estou aqui fazendo uma crítica ao SUS. Graças a Deus nós temos o SUS. Graças a Deus. Poderia ser muito pior. Mas um sistema de saúde convencional, como o da Itália, que é em vários aspectos melhor do que o nosso, não dá conta. E aí os casos começam a exigir um esforço médico, equipamentos, infraestrutura, que a gente não tem. E daí a preocupação. Quando a gente fala de isolamento social nessa fase, é exatamente para cortar essa curva ascendente de contágio a partir do vírus. Então, se você tem casos na sua cidade, se você tem possibilidade de evitar lugares com muita aglomeração ou com aglomeração de pessoas, se você tem possibilidade de evitar contato muito próximo com indivíduos desconhecidos, faça isso. Talvez você não seja população de risco. E pode ser que caso você tenha a doença e manifeste a doença, você nem passe por grandes problemas, por grandes percalços. Tudo bem, mas você pode transmitir para alguém que não vai ter a mesma sorte. E com uma taxa de contágio alta, 1 para 5, 1 para 6, 1 para 8, depende de onde a gente está vendo, é importante a gente pensar em quem está do nosso lado. Não adianta um grupo pequeno de pessoas, ou uma parcela ainda que significativa, mas não majoritária da população, aderir à higiene, aos cuidados, às precauções contra o Covid-19, se nós, de maneira coletiva, não fizermos isso. Porque é mais ou menos como o pacto social que existe em torno das vacinas. Algumas pessoas que, suspeitando de uma teoria da conspiração, deixam de tomar vacinas, elas colocam em risco toda a comunidade. O sarampo está voltando no Brasil. Então, é importante que a gente faça essa nossa parte. Fazendo isso, pessoal, não há motivo para pânico, não há motivo para desespero. Aqui na nossa região, muitas casas espíritas suspenderam as suas atividades. Imagino que na região de vocês algumas estejam fazendo isso. Mas não há motivo para corrida a mercados, estocagem de comida, desde que a gente se proteja, desde que a gente se cuide e que a gente preserve esses cuidados básicos de evitar aglomerações. Também correm pela internet mensagens de correntes, dizendo que tal dia, tal hora, você deve colocar um copo de água para ser magnetizada pela falange do espírito tal, pelo espírito qual, e vão variando os nomes, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, enfim, como se esse procedimento fizesse com que você se tornasse mais forte ou imunizado à doença. Também vi outro há pouco tempo, de uma instrução sobre uma suposta vacina que seria aplicada nas pessoas que cumprissem determinados procedimentos também, prece, dormisse tal dia até tal hora com esparadrapo no braço. Isso não passa de uma fantasia coletiva. É óbvio que os nossos amigos espirituais estão empenhados em cuidar de nós, é óbvio que existe toda uma preocupação para que a doença seja minimizada, mas
O Espiritismo não defende procedimentos, atos, condutas mágicos. Nós temos um vírus que se trata de um ser da natureza. Existem vírus, existem negligências humanas, existem epidemias, existem pandemias, e isso tudo tem que ver com a nossa condição mundana, tá? Com a nossa condição humana nessa experiência. O Espiritismo não vai, então, alimentar nem de um lado um pensamento histérico, apocalíptico, desesperado, nem de outro essas lendas e essas fantasias de alguma intervenção milagrosa e mágica. Não. O que o Espiritismo vai dizer para nós? E não dizendo sobre o coronavírus, porque o Espiritismo não fala nada a respeito de coronavírus, não existe isso no campo doutrinário nosso. Mas ele vai falar para nós o seguinte: a gente precisa, de um lado, manter uma fortaleza, uma serenidade, a fé, que são traços que nos compõem a faceta mental, emocional no processo. E a gente tem que cuidar das coisas desse mundo, cumprindo as exigências sanitárias, tendo cuidado, tendo precaução, não brincando com algo que pode ser grave. E tudo isso tende a gerar o benefício para todos nós. Tá bom? Deixa eu ver aqui. As mensagens de vocês. A Cris Morita fala do Japão, né? Do pânico do corona. Pois é, a gente tem que ter muito cuidado, porque a tensão, o estresse, tudo isso tem um potencial muito perturbador. E durante esse momento de pandemia, pode ser um exercício importante a gente parar e pensar na pobreza desabrigada, na pobreza desguarnecida. Ou nós cuidamos de todos, ou nós sofreremos. Não há motivo para pânico, há motivo para cuidado e responsabilidade, tá bom? Vamos lá. Amigos, hoje o nosso estudo, ele continua dando início na quarta parte do livro, que é quando Denis vai falar para nós a respeito do além-túmulo. E o primeiro capítulo, que é o capítulo que vai ser objeto dos nossos estudos hoje, se chama O Homem Ser Psíquico. É o capítulo 29. A partir da próxima semana, é bem provável que eu estude com vocês 2 capítulos a cada segunda-feira. Porque há temas muito próximos e, às vezes, um capítulo muito curtinho, eu estendo ele demais. Eu pretendo reduzir, então, estudando 2 por semana. Mas hoje a gente vai fazer uma introdução, né? E a introdução que o Denis nos apresenta, quando ele fala a respeito do homem como um ser psíquico, ela, para quem leu e leu com atenção, ela pode apresentar algumas aparentes confusões, aparentes viagens, talvez até um princípio de misticismo. Alguns estudiosos, amigos da filosofia espírita, dizem que Denis, no fim da vida, se torna um pouco místico. Então, os textos dele teriam que ser lidos com cuidado e tal.
Se tornar místico não necessariamente é algo ruim. Denis nunca descamba para o misticismo, para nenhum tipo de esoterismo, isso ele não faz. Mas, quando a gente fala de uma percepção maior, integrativa do processo da existência do espírito no universo, isso acaba passando por uma reestruturação da linguagem, do ponto de vista, um alcance do pensamento. E isso Denis faz sim, dilata todas essas coisas. Dilata a linguagem, dilata o pensamento, convida a gente para fazer um outro mergulho na nossa maneira de lidar com a realidade, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa pensar, a gente precisa retomar, porque já foi falado em outros encontros nossos, mas a gente vai retomar agora com um foco um pouco diferente, é o que constitui um ser, qual é a constituição do indivíduo ou da personalidade para o espiritismo. Isso é uma questão importante. Quando a gente vai ler, por exemplo, Emmanuel falando sobre isso, ou vai ler Herculano Pires falando sobre isso, a gente vai entender, não só eles, mas a gente vai entender com eles, Emmanuel no livro Emmanuel, e o Herculano Pires, me foge agora o título, mas ele está falando de fundamento espírita, que a lógica de funcionamento do nosso universo individual é uma lógica que a gente pode chamar de lógica monista. O que significa? Há um princípio só que se desdobra, se manifesta e se expressa de outras maneiras ou de maneiras diferentes. Então, o Herculano vai falar para nós que o espiritismo é monista porque o ponto central da existência é o espírito. E acredito que vocês concordem comigo quando eu falo isso. Nós somos espírito. Entretanto, para que a gente possa ter um indivíduo completo, nesse plano que a gente vive, e aqui a gente tem que compreender que, mesmo fora do corpo de carne denso, de alguma forma essa constituição se mantém, a gente vai ter um indivíduo que é constituído, influenciado por três estruturas mentais, ou três estruturas existenciais. De um lado, a gente tem o ponto mais externo do processo, o corpo físico. O corpo físico é a periferia do processo encarnatório. Esse corpo que vocês estão vendo aqui tem a duração menor de todos eles. Tem a duração menor dessas estruturas. Por quê? Porque a vida humana, ela é incrivelmente frágil. Vocês concordam? Ela é incrivelmente frágil. Vamos pensar em alguém que tenha uma saúde de ferro, que tenha acesso a bons médicos, a uma boa alimentação, a uma rotina não estressante, a qualidade de vida, em síntese. E aí a gente pode também imaginar que essa pessoa vai viver o limite daquilo que o corpo permite. E aí ela chega então a 110, 120 anos. Vamos pensar assim? 120 anos é um tempo muito pequeno, muito curto. A nossa média de vida no Brasil gira em torno dos 80 e poucos anos. É um relâmpago, é uma fagulha na eternidade. Então, por mais que a gente se apegue a esse corpo, ele é muito rápido, é muito fugidio. Quando você pega, ele não está mais lá. E a vida, ela é tão sábia, tão ardilosa, que ao longo da existência, esse corpo se modifica.
Quando você vê uma fotinha sua aos 3 anos, aos 12, aos 18, aos 31, eu paro por aqui, mas você que passou dos 31, vai ver uma foto sua aos 40, aos 50, você não é a mesma pessoa fisicamente. Então, esse corpo, ele é quase, e o Denis vai usar essa alegoria, a gente costuma dizer que ele é um escafandro, né, uma roupa de mergulho, aquela que o mergulhador usa para ir a muita profundidade, tem uma regulação de pressão, de oxigênio. Mas o Denis vai dizer que o corpo físico, ele usa uma outra imagem, é a armadura de um guerreiro que se prepara para a batalha. Uma batalha que é toda ela íntima, toda ela moral. É a batalha que ele trava consigo. Ele trava consigo no palco ou no campo do mundo. E ao fazer isso, ao lutar a batalha, o corpo cumpre a sua função e ele é liberto depois. E é muito interessante isso, porque a gente vive tempo, nosso tempo, constrói para a maioria de nós prisões sem grades. Prisões da beleza, da estética, prisões da desenvoltura. Existe uma desumanização sutil em processo. Não porque há um plano divino ou um plano diabólico, mas é porque a gente tem se esquecido disso, da condição humana. E aqui as pessoas se apegam à imagem que fazem de si. Por isso há muito sofrimento quando o corpo deixa de responder. Há muito sofrimento para algumas pessoas quando surgem os primeiros cabelos brancos, as marcas de expressão, as olheiras que quase nada tira. Mas trata-se de uma armadura. Ou seja, esse corpo, ele é simplesmente um momento do nosso processo. Daí a gente passa, então, para a segunda esfera, dimensão, estrutura que compõe essa individualidade, que os espíritos chamam para nós, junto a Kardec, de perispírito. E aí a alegoria é bonita porque Kardec vai se referir ao perispírito como ao perisperma das plantas, o que envolve ali o miolinho das plantas e o protege. O perispírito é um corpo fluídico, não é eterno, ok? Não dura para sempre. Também sofre mutações e sofre muitas mutações. É só a gente pensar que o corpo físico ele tem uma configuração genética. Ele é fruto de metade das informações advindas de seu pai, metade das informações advindas de sua mãe. Então, constitui esse corpo. O perispírito, ele vai ter exatamente a mesma imagem, a mesma formação do corpo físico que nós habitamos. Se Vinícius, eu, durmo e o corpo fica lá na cama dormindo, eu em perispírito e espírito vou a outro lugar, as pessoas podem me reconhecer lá por essa forma.
Mas o perispírito ele é plástico e ele se modifica por diversas maneiras. Ele se modifica, primeiro, de uma vida para outra. Quando eu for filho lá de outros pais, portanto tiver outra carga genética, eu vou ter outra aparência. E o perispírito muda também. Os espíritos, na medida que amadurecem, na medida que os espíritos progridem, eles podem escolher a aparência que vão deter no mundo espiritual. Podem tomar a forma da vida na qual eles progrediram mais. Tomar a forma na vida, na qual eles se sentiram melhor. Mas a maioria de nós, quando chega no mundo espiritual, tem um grau de dependência, de fixação à própria imagem tão elevado que não consegue fazer esse trânsito. Não consegue sequer lembrar de outras vidas. Então a gente acaba ficando preso à imagem da última existência. Mas uma vez que a gente tem outra vida, outra existência, olha lá o perispírito, então, mudando de forma, se reedificando e, portanto, demonstrando a sua plasticidade. Por outro lado, ele também muda, ele também se transforma ao longo do processo de amadurecimento do espírito. E o que isso significa? Que nas primeiras encarnações que a gente tem na condição humana, esse corpo ele é quase tão denso quanto o corpo físico. As sensações são a flor da pele, o norte que esse corpo dá para nós é um norte de sobrevivência. Na medida que a gente passa por um processo civilizatório, né? E é interessante porque há um livro não espírita que traz uma leitura muito factível desse processo de saída da animalidade, mergulho na humanidade, que é o Totem e Tabu, escrito pelo Freud. Ele fala exatamente dessa transição da horda primitiva para o começo de algumas normas sociais. O assassinato dentro do clã passa a ser proibido, o incesto passa a ser proibido, o canibalismo passa a ser proibido. Tudo isso começa a depurar nossa visão de mundo, começa a depurar nossa capacidade de convivência e, por consequência, se a gente for pensar que o perispírito é o arquivo a registrar as experiências evolutivas do ser, tudo isso começa a ficar arquivado no perispírito, que se depura. À medida que o espírito progride, o corpo perispiritual também se torna mais sutil, também se torna mais fino, vamos usar essa expressão, até que ele, lá nos píncaros evolutivos, ou seja, nos pontos mais altos do desenvolvimento da iluminação, se a gente pode dizer assim, já não há mais perispírito. Ou ele é tão sutil, tão discreto, que ele se confunde com o espírito. Né? Onde que nós estamos nesse caminho, Vinícius? Nós estamos no começo? Olha, nós estamos mais perto do começo do que do fim, de maneira geral. Mas a gente não pode também negligenciar que, enquanto civilização planetária, a gente fez muitos avanços. A gente já reconhece várias coisas como importantes que não eram conhecidas. Então, sim, a gente está ali em algum lugar entre o ponto de partida e a metade do caminho. A gente vive um tempo de muita profecia, né? A gente vive um tempo de muita especulação a respeito da evolução, da vida espiritual. Me lembro agora há pouco tempo que a gente teve em julho do ano passado aquela coisa em relação à data limite, por exemplo. Se nós passássemos 21 de dezembro sem uma guerra nuclear, isso seria a abertura de uma nova era, de muita coisa boa,
de muita paz, de muito desenvolvimento tecnológico. E bem, a gente começou 2020 com a iminência de uma guerra entre Coreia e Estados Unidos, perdão, Coreia não, Irã ali, Estados Unidos, e depois a gente tem agora uma pandemia. Não dá para fazer profecia, porque se existe profecia, não existe livre-arbítrio. Se existe livre-arbítrio, a gente precisa ter condição de lidar com ele. É claro que há Deus no comando e há esse pulsar da vida que sempre conduz nós todos para Deus. Mas essas profecias, elas são uma válvula de escape para as nossas angústias, para as nossas necessidades. Porque daí a gente pega uma profecia dessa e veste como se ela funcionasse. É como ter uma infecção grave e tomar um paracetamol. Pode até aliviar um pouquinho a dor, mas não resolve. Na verdade, tem um potencial de te causar grandes problemas. Por fim, a gente tem a terceira esfera, ou a terceira dimensão da nossa constituição subjetiva, que é o espírito. Espírito não tem forma. Espírito não tem densidade para o nosso mundo. A gente tem uns pesquisadores, uns trabalhos, alguns que vão dizer, um determinado experimento provou-se a existência do espírito, ou como se prova a existência do espírito. Tem até não me lembro agora se é um filme, se é um documentário, mas é baseado em algum estudo que diz que quando o corpo morre, ele perde 21 gramas, no momento da morte. Esse seria o peso do espírito. Para o espiritismo, para o paradigma espírita, isso não faz sentido. Porque o espírito, ele não é corpóreo. Quando Kardec pergunta assim, lá no Livro dos Espíritos, o espírito é imaterial? E a resposta é, imaterial não é porque alguma coisa o constitui, mas ele é incorpóreo. Conseguem ver a diferença? Dá para ter uma ideia? Ele não tem corpo como a gente. Aí a gente vai representar o espírito. Dizer assim, o espírito é uma fagulha, o espírito é uma chama, é uma luz. Todas essas definições são definições por aproximação, por analogia, não por identidade. Por quê? Se ele não tem uma aparência para nós, se ele é incorpóreo, não tem forma, não é possível descrevê-lo. Então, quando algum espírito superior ou algum médium fala, eu vi uma luz muito forte, a luz não é o espírito ainda, é a forma como ele se apresenta. Como ele é? Aí nós precisamos subir um pouco mais nessa escada, nessa longa escada de amadurecimento para compreender. Agora é possível? É. Tanto que Jesus, no Sermão da Montanha, vai dizer para nós, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, é uma condição de pureza ver o Espírito por excelência, né? O Espírito com E maiúsculo, Deus. Agora percebam, o Espírito é de onde tudo parte. O Espírito é a nossa natureza mais básica. É a natureza. Tem um mosquitinho aqui, vocês estão vendo? É a natureza da nossa mente. Esse é o Espírito. Ele controla as outras duas instâncias. Ocorre que no processo de causa e efeito, a gente vai adquirir as nossas vicissitudes no campo da mente, portanto, o espírito, por uma escolha infeliz, ele mobiliza a mente. A ação equivocada é registrada no perispírito e o corpo físico é que vive a experiência. Então, a gente pode ter um espírito, pode ser um espírito bem bacana nessa vida, ter uma condição de pensar legal a respeito da existência espiritual, do que a gente tem que fazer aqui, de qual é o nosso papel, mas trazer nessa nossa bagagem um monte de escolhas erradas.
um monte de coisinhas a resolver. Isso vai marcar o corpo. Está marcado no perispírito. Então, não é uma coisa separada da outra. Nós constituímos o homem no espiritismo pela junção destes três elementos. Quando o espírito está desencarnado, ele está temporariamente sem o corpo material. Temporariamente, porque no planeta Terra ele precisará do corpo material para fazer a sua evolução. E separado do perispírito, ele nunca vai estar. Ele nunca vai estar. Pelo menos não na esfera evolutiva que cobre o nosso planeta. Deixa eu ver se tem perguntas, porque depois eu vou entrar num assunto um pouco mais delicado. Vamos lá. Não, não há perguntas, não. Vamos lá. Olha só, pessoal. O Denis, ele vai falar uma coisa muito interessante. Olha o que ele diz aqui para nós. Deixa eu dizer para vocês exatamente onde está. No primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo. Ele vai dizer assim, ó. Estes três elementos, matéria, fluido, inteligência, estreitamente ligados em nós para constituírem a vida, encontram-se na base da ordem universal, da qual são as substâncias fundamentais, os termos componentes. Fazem do homem uma miniatura do universo, um microcosmo submetido às mesmas leis e encerrando as mesmas potências que este. Pode-se crer que o conhecimento perfeito do nosso ser conduzir-nos-ia, por analogia, à compreensão das leis superiores do universo. Mas o conhecimento absoluto do homem escapa ainda aos mais adiantados. Pessoal, que fala bacana. O Denis aqui, ele está tocando num ponto que é um ponto que muita gente fugiria de tocar, sob a argumentação, a justificativa de que seriam tomados por místicos. Olha o que ele está dizendo para nós. O homem, nessa sua constituição trina, seria uma miniatura do universo. Ele está apresentando para nós uma lei espiritual das mais elevadas que a gente vai encontrar na nossa caminhada. Opa, celular caindo aqui, perdão. Lá atrás, alguns anos, olha, eu diria 2014, 2015 talvez, portanto 5 anos atrás, eu fiz uma série de estudos para a Rede Amigo Espírita. Não sei nem se estão disponíveis ainda aqui no YouTube, são estudos de uma péssima qualidade. Uma série que a gente chamou de Deus e o Universo. Deus e o Universo? Acho que sim, acho que foi isso, Deus e o Universo. Nessa série, a gente estudava um pouco a respeito de Deus e a respeito das leis que governam o universo. Percebam que quando a gente começa a falar de lei que governa o universo, não estamos falando de lei do mundo material, não estamos falando de lei de nosso lar, estamos falando daquilo que é comum a todos os seres que existem no universo. E aí, a gente precisa
entender. São várias leis que vão compor esse princípio universal. Uma delas é a lei que a gente chama de lei de analogia. Lei de analogia. Eu falei para vocês que o corpo material ele é uma construção muito simples, né? Muito tosca. Vocês acreditam que eu cheguei da atividade física que faço e acho que estou com uma tendinite no pé? Desde que eu comecei a fazer isso tudo, ele não me para de doer. O corpo da gente é muito simples mesmo, né? Embora seja a máquina mais sofisticada desse mundo. Lei de analogia, depois desse parêntese para falar da minha tendinite, ela diz para nós o seguinte, a síntese dela. Se a evolução é regida por um princípio de unidade, como assim? Lembra do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia no universo? Isso é um princípio de unidade. Gravitar para a unidade divina, eis o destino da humanidade? Princípio de unidade. Se tudo que existe é movido por um princípio de unidade, ou seja, nosso destino é Deus, é voltar para a casa do Pai, como lá a parábola do filho pródigo, a gente está falando de um processo todo que se interliga. E nesse processo, onde está a analogia? Tudo que se manifesta nos reinos inferiores da natureza são uma versão menor e menos complexa da vida superior. O pequeno sempre vai ser um reflexo do grande. No entanto, um reflexo que expressa aquele momento evolutivo. Vamos lá. Vocês já ouviram falar várias vezes, eu tenho certeza, que o mundo material é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Já ouviram? E isso é muito verdade. Se a gente for ler, por exemplo, Memórias de um Suicida, Dona Ivone vai descrever várias coisas lá com bastante dificuldade. Opa, cachorrinha. Dona Ivone vai descrever coisas lá com bastante dificuldade. Ela vai descrever, por exemplo, quadros na parede do hospital que em determinada hora do dia se enchem de movimento, as pessoas podem ver quem está orando por elas. Essa década de 30. Como descrever uma TV de plasma que não existia na Terra? André Luiz gasta um esforço danado para descrever alguns equipamentos que podem parecer talvez como um fax, lá na década de 40, 50. E hoje quem usa fax? Como os espíritos descreveriam internet para nós? Então, a gente tem no mundo material uma versão ainda, vamos dizer, atrasada, ainda não completa da vida espiritual. Só que quando a gente pensa em vida espiritual, eu vejo muito colega espírita dizer assim, eu quero morrer, eu quero ir para nosso lar, meu sonho é seguir minha caminhada na colônia. Ô, gente, nosso lar é colônia do umbral. Nosso lar é muito bom, é melhor do que aqui na Terra, lá ninguém deve ter tendinite, mas é uma colônia no umbral. Tem muita coisa para cima. Não é a nossa meta. Nunca foi. Nunca foi. E a gente tem que ter isso claro, senão confunde as bolas. Nosso lar nunca foi meta. Nossa meta é Deus. Só que no caminho tem muita coisa. Então, o que o Denis está dizendo aqui é que quando a gente olha essa constituição trina, né, do homem, ela também faz uma referência à própria constituição do nosso universo. Espírito, perispírito, matéria.
Ele vai dizer que matéria, ou então inteligência, fluido e matéria. E lá no livro dos Espíritos a gente ouve uma terceira, né? Deus, Espírito e matéria. Se nós fosse fazer uma linha assim paralela, e a gente fosse inscrever os conceitos, a gente veria que há uma correspondência entre eles, entretanto, uma correspondência que se dá em graus de intensidade distintos. Dentro desse cosmo que eu habito, desse universo infinito, que é a nossa subjetividade, nós somos deuses. Nós somos Deus. E aí, a gente começa a perceber que, na verdade, essa coisa de processo evolutivo não tem que ver com para onde você vai depois da morte. Isso é muito pequeno. Nem tem relação com a gente ficar babando porque fulano recebeu um espírito, recebeu outro, e a gente teve uma mensagem qualquer. Não tem nada a ver com isso. Nada mesmo. Todas essas coisas são pequenos auxílios para que o progresso se dê, mas não são fins. A gente às vezes vê colegas que dedicam a vida inteira para praticar uma espiritualidade de superfície. Como uma espiritualidade de superfície? Não percebem que quando a gente está falando de virtude, quando a gente está falando de afeto, quando a gente está falando de cuidado, quando a gente fala de amor, em síntese, nós estamos dizendo de impulsos capazes de governar o nosso universo. Esse universo aqui que a gente habita. E aí, mais uma vez, a gente precisa lidar com uma distorção. Qual? A gente pensa que se a gente for muito honesto, muito praticante espiritual, muito bacana, se a gente fizer tudo certinho, não tem sofrimento. Pensa no nosso universo, nesse momento, em algum lugar, a milhões de anos-luz daqui, uma estrela talvez esteja se apagando, um asteroide se choque com um planeta, coisas estão sendo destruídas pela lei natural. Se a gente faz essa analogia comparando o universo com a nossa subjetividade, vejam só, alguns percalços, dores, provas fazem parte daquela lei de destruição lá que está no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, Kardec aborda e trabalha a lei de destruição no ambiente macro. A gente traz para o nosso corpo, para a nossa Constituição, a gente vai ver que a lei de destruição é o que impulsiona o progresso em vários aspectos para nós. Mas aí a gente vai ter que refazer uma série de pontos de vista. Aí a gente começa a perceber que talvez o nosso inimigo não seja o sofrimento, assim como o prêmio não seja prazer. O nosso adversário é a imobilidade, a visão de mundo tacanha. E o pagamento é a sensação de interdependência que a gente cria com toda a nossa volta, com esse universo que está à nossa volta. Lógico, pessoal, eu não estou aqui querendo fazer nenhum tipo de proposição, autoajuda. Hoje está muito em voga essa coisa de espiritismo quântico. Não é isso. Por favor. O que eu estou dizendo não é que você vai pensar e seu pensamento, pela força que ele tem, vai criar uma outra realidade completa e aí você, se está doente, vai se curar. Não, seu pensamento tem muita influência, muita, muita. Mas eu estou falando aqui da maneira como a gente vive aquilo que existe no universo à nossa volta. E aquilo que existe no nosso universo.
Agora, para vocês terem uma ideia, nós, de maneira geral, não compreendemos que somos Deus no nosso universo. Nossa vontade, que é um atributo do Espírito, normalmente é orientada para que o corpo obtenha prazer. Dá para perceber porque tem muita gente achando aí que Deus é exclusivista, preconceituoso? Por que Deus persegue, pune? Por que acha que pode destruir terreiro de candomblé, de umbanda, achando que isso é protegido por Deus? Porque o indivíduo só vai refletir o Criador na medida que ele reflita e desenvolva, desenovele, desembole esse universo micro, que é o que o Denis está falando. Ou seja, as observações que o Denis está construindo para nós, elas apontam na direção de que, na medida que o indivíduo se conhece, e aqui eu não estou dizendo só de se conhecer enquanto comportamento moral, não, tá? Posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não. Na medida que ele tem dimensão do que ele é, do que ele faz, a visão dele em relação a Deus muda. Um indivíduo que vê Deus como um ser violento, punitivo, preconceituoso, não se viu. Não se reconheceu. Ainda não foi capaz de perceber que a lei de criação, de destruição, Kardec não aborda uma lei de criação, né? Mas a lei de destruição, a lei de justiça, de amor e caridade, se a gente for usar isso dentro do paradigma espírita, elas se complementam. Mas o que sobrepuja toda a ordenança divina é o amor pela criatura, pela criação. Portanto, é irracional falar de um pensamento de Deus que causa sofrimento nos outros. Mas o indivíduo não vai fazer isso por uma escola. Não é o que ele aprende, sabe? Eu conheço espíritas com um estudo tremendo, com uma capacidade de entendimento também muito dilatada, que são homofóbicos, agressivos, ou que são favoráveis à tortura e à pena de morte. Ah, você pode ler 1000 livros. Pode ler todos eles. Pode receber os maiores espíritos. Se você não conhece, não vislumbra de modo desarmado esse microcosmo que é você, só a experiência vai ser capaz de te mostrar. Por isso a gente reencarna tantas vezes. A partir daqui, então, pessoal, o Denis vai começar a fazer uma viagem com a gente. Ou seja, os espíritos estão apresentando todo esse microcosmo. E aí ele vai começar a mostrar para nós o que acontece nesse nosso horizonte, né? Daí, então, os próximos capítulos vão falar da hora final, do julgamento, que é o momento da morte, vontade e fluidos, vida no espaço, a vida da erraticidade, vida superior, os espíritos inferiores, o inferno e os demônios, ação do homem sobre os espíritos infelizes, solidariedade e responsabilidade, livre-arbítrio, e ele encerra falando para nós sobre reencarnação. Esse itinerário é um itinerário que vai estar apontando para essas leis menores, ou seja, para essas leis que estão em movimento no nosso universo pequeno. Mas é para elas que a gente tem que apontar. Para elas que a gente tem que olhar. Tem alguma pergunta? Vamos lá. A Eliane Costa diz assim: mesmo se formos certinhos, éticos, a cobrança será maior, afinal, nosso entendimento é melhor. Se o entendimento for melhor, né? Se o entendimento for melhor. Porque às vezes a gente pode só ser certinho porque isso vai dar para a gente um destaque, ou porque a gente viu as pessoas fazendo. Não se perde o mérito, não se perde o mérito. Mas a gente está falando de uma questão um pouco mais profunda. É só pegar o livro Voltei para a gente ter uma ideia.
O Jacó fazia tudo de bom, mas não deu muito certo. Os irmãos elétricos me dizem assim: você não acha que mesmo uma mensagem corrente, né, não sendo verdadeira, a pessoa acreditando e empregando sua fé pode conduzir através dos benfeitores uma magnetização benéfica? Pode. Mas aí a gente tem que ser honesto. Se a gente errasse honestamente, a gente progredia mais rápido. Mas o nosso grande problema é que nós somos mais ou menos. A gente fica se gravitando naquele meio tempo. O erro não é ruim para o espírito. O erro não é ruim. Ruim é a repetição indiscriminada de um erro que já poderia ter virado aprendizado. Eu ouvi de um amigo, há algum tempo, uma fala bem interessante. Ele disse assim: para o espírito honesto, um erro vale mais do que 1000 preces. Olha que forte. Um erro vale mais do que 1000 preces. Se a gente errar honestamente, o erro vira acerto. E não tem jeito de progredir sem errar. A gente começa a deslanchar um pouquinho quando a gente fixa no erro. Percebe? Quando a gente começa a achar que o erro, ele é Adriano. Agora identifiquei. Quando a gente começa a achar que o erro, ele não é nada. Porque a gente vai criando camadas. Né? Então aí é que a gente tem que ter mais atenção. Um erro honesto, igual assim, se a orientação for ruim, se ela não for verdadeira, mas a gente fizer, progride porque erra. O caminho, então, no fim das contas, é o caminho da experiência. A gente tem que experienciar o mundo. Tem que experienciar o mundo. Mas a gente não tem que ter medo. Já disse Jesus, que é o chefe. Disse ele para nós: não temais, eu venci o mundo. Que bom, né? Ele deixa uma trilha para nós. Ele domestica o mundo externo. Nós vamos fazer isso também. Pode ter certeza que nós vamos. Tá bom? Quem chegar primeiro, volta para buscar o outro. Eu sei que com essa coisa de coronavírus não pode dar mão, mas espiritualmente ninguém solta a mão de ninguém. Quem for primeiro, volta para buscar quem ficou para trás. Tudo bem? Temos mais alguma pergunta? Se não, nós vamos encaminhando para o final, né? Na semana que vem a gente volta, a gente, no mesmo horário, vai estar aqui. Lembrando mais uma vez, não tenham pânico, tá? Muita calma, é só cuidado mesmo de prevenção nesse momento do corona e que a gente possa ter uma semana feliz, uma semana tranquila, uma semana de reflexões, se a gente for ficar em casa, lendo, meditando, conversando com amigos, e tudo há de dar certo, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês, até a próxima segunda, se Deus quiser, e uma boa noite.